Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se o batismo. O batismo, queridos irmãos. Queridos irmãos, você é católico? Eu fui. Durante 50 anos eu fui. E os meus pais me levaram à igreja católica para ser apresentada ao sacerdote, ao padre, e ali ser batizado. Não é assim? Você católico sabe que é assim. Então o que o padre fez? Pegou o bebezinho, com a madrinha lá segurando o bebezinho, pegou o óleo ungido, um óleo de oração, e consagrou a criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na testinha da criança, certo? Pegou a água abençoada, chamada de água benta, e derramou sobre a cabecinha da criança. E o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim, queridos irmãos? É, né? Aos 15 anos, queridos irmãos, alguns católicos vão para o crisma. E ali a igreja diz que é a confirmação do batismo. O que o padre faz? O padre pega o óleo ungido e consagra novamente a cabeça agora do jovem, do adolescente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diz que o batismo foi confirmado. Não é isso? É isso. E como é que é nas igrejas evangélicas? Como é que é realizado nas igrejas evangélicas? Bom, queridos irmãos, um bebezinho, quando ele nasce, os pais levam ao pastor na igreja. Para quê? Para ser apresentado a Deus. O que o pastor faz? Ele pega um óleo ungido e consagra a criança também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não diz que batizou no Espírito Santo, mas que foi consagrado e apresentado a Deus. Muito bem. O jovem adolescente, 14, 15 anos, dos evangélicos, quando chega essa maturidade, queridos irmãos, entendimento da palavra, se preparam e vão para o batismo das águas. O batismo das águas. E aí, conforme o profeta João Batista batizava com água, assim o pastor faz. Derrama a pessoa, derruba a pessoa para trás, e a pessoa é submersa à água, e ao levantar, o pastor diz: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, qual dos dois batismos está correto? Vamos entender a palavra de Deus? Muito bem. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, de versículo 11. O próprio profeta João Batista falou. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus falou, João Batista falou assim: eu vos batizo com água para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Queridos irmãos, o próprio João Batista, que batizava nas águas, ele disse: eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água para a conversão, para a mudança de vida, para o reconhecimento dos pecados, para a conversão, queridos irmãos. Irmãos queridos, um bebezinho pode se converter? Tem consciência para isso? Não, não tem. Os jovens católicos do crisma têm consciência para ser convertido no crisma? Tem. Os evangélicos, quando vão às águas, nos seus 14, 15 anos, e recebem esse batismo das águas, tem consciência para ter essa conversão? Tem. Mas espera aí, queridos irmãos. João Batista diz:
Mas aquele que vem depois de mim, Jesus Cristo, nosso Senhor, é mais forte do que eu, profeta. Eu, profeta João Batista, não sou digno nem de levar as sandálias de Jesus, suas sandálias. Ele, Jesus, o Senhor, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do próprio Espírito. Não é com as águas. Eu vos batizo com água para a conversão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estão entendendo, queridos irmãos? Vamos ler agora Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, de versículo 3 a 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 a 5. Pedro recordando as palavras de Jesus. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus contava isso para os apóstolos antes da sua crucificação e da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, voltou aos apóstolos durante 40 dias, conversando novamente com eles, disse para eles aguardarem lá em Jerusalém. Por quê? Porque haveria de ser cumprida a promessa do Pai para aqueles apóstolos e hoje para nós. E Jesus disse: João Batista, o profeta, João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, não é nas águas, com o Espírito Santo, queridos irmãos. Com consciência, com conversão e com o Espírito Santo, a vinda real do Espírito Santo em nós. Queridos irmãos, vamos para o Evangelho de João. João capítulo 20, versículo 19 a 23. João capítulo 20, versículo 19 a 23. O nosso Senhor Jesus nos disse assim: ao anoitecer, naquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Amém, queridos irmãos. Queridos irmãos, semelhante às outras passagens, nosso Senhor Jesus, quando chegou aos apóstolos, ele chegou aos apóstolos e disse: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz de Jesus esteja na tua presença. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Queridos irmãos, olha o batismo verdadeiro. Nosso Senhor chegou e soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, e os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, queridos irmãos. Não foi pelas águas, queridos irmãos, não foi pelo batismo católico, não foi pelo batismo evangélico.
Queridos irmãos, existem formas diferentes de ser batizados. Queridos irmãos, o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo através do sopro do Espírito Santo sobre eles. Mas também existem relatos sobre imposição de mãos, que os apóstolos fizeram sobre as pessoas pela imposição de mãos e eles receberam o Espírito Santo. Queridos irmãos, a presença dos discípulos, dos apóstolos, pessoas cheias do Espírito Santo, em oração, outras pessoas podem receber o batismo verdadeiro. Eu digo para vocês com experiência própria, queridos irmãos. Eu fui batizado no catolicismo, como bebezinho. A verdade, eu fui apresentado a Deus, eu fui consagrado a Deus como bebezinho. Mas não recebi o batismo como bebezinho. Ao quase completar 50 anos de idade, deitado no chão, com o rosto no chão, de bruços, chorando, pedindo socorro a Deus, lá no quarto da minha casa, assistindo uma oração pela televisão, nesta hora, queridos irmãos, eu recebi o verdadeiro batismo. O Espírito Santo entrou dentro de mim. E não foi pelas águas evangélicas, mas também não foi pelo catolicismo. Estão entendendo o verdadeiro batismo do Espírito Santo, queridos irmãos? Uma coisa é a gente se converter, uma coisa é a gente ser apresentado. Para ter o batismo tem que ter conversão. Sim, nós temos que arrepender dos nossos pecados, nós temos que buscar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus, ou por amor ou por a dor. Reconhecendo a nossa pequenez, a pessoa pequena, o pequeno discípulo, aí nós recebemos a grandeza, a graça de nosso Senhor Jesus. O amor de nosso Senhor Jesus nos derrama o Espírito Santo no verdadeiro batismo. Estando presente algum discípulo ou discípula já batizado com o Espírito Santo, ou fisicamente, ou pela televisão, ou de qualquer maneira. Somos condutores do Espírito Santo, como Jesus também soprou o Espírito Santo, como os apóstolos impor as mãos sobre a cabeça das outras pessoas e eles foram batizados. Nós somos intercessores, nós somos aqueles que derramam o Espírito Santo aos outros. Nosso Senhor Jesus diz: a quem perdoares os pecados, serão perdoados, e a quem os retiveres, lhes serão retidos. Queridos irmãos, você quando recebe o Espírito Santo, o verdadeiro batismo, você é perdoado dos seus pecados passados. Vocês entenderam a diferença do batismo católico, o batismo evangélico e do verdadeiro batismo? João batizava com água, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, Jesus Cristo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém.